E se eu te dissesse que Noé não construiu aquela arca apenas porque ouviu uma voz? E se houvesse algo que ele viu, algo invisível aos olhos de todos, mas que mudaria o destino de toda a humanidade? Pense nisso por um momento. Enquanto o mundo inteiro ria dele, zombava da sua loucura, enquanto seus vizinhos o chamavam de insano por erguer uma estrutura gigantesca em pleno deserto, Noé enxergava sinais que ninguém mais conseguia ver. Não eram apenas nuvens escuras no horizonte. Não era paranoia ou delírio. Era uma mensagem oculta, escrita nas entrelinhas da realidade, que revelava uma verdade devastadora. O tempo estava se esgotando. E você sabe o que é mais perturbador? Essa mesma mensagem está diante de nós hoje. Mas quantos de nós conseguimos enxergá-la? Nos próximos minutos, você vai descobrir qual era a verdadeira mensagem que Noé decifrou, porque apenas ele teve a coragem de agir quando todos ignoraram os sinais. E o mais importante, o que essa história milenar revela sobre as escolhas que você precisa fazer agora. Porque essa não é apenas a história de Noé, é a história de todo aquele que ousa enxergar além do óbvio. Prepare-se para ter seus olhos abertos. Para entender o que Noé enxergou, precisamos primeiro mergulhar no mundo em que ele vivia. E esse mundo estava quebrado, completamente quebrado. A Bíblia descreve esse período com palavras que arrepiam. A maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Imagine um lugar onde a violência não era exceção, mas regra. Onde a corrupção havia se tornado tão profunda, tão sistêmica, que já não era mais vista como corrupção. Era apenas a forma como as coisas funcionavam. As ruas transbordavam injustiça. Os fortes oprimiam os fracos sem consequência. A mentira era moeda corrente. O egoísmo havia se transformado em filosofia de vida. E o que é ainda mais assustador, as pessoas haviam perdido completamente a capacidade de reconhecer que algo estava errado. A consciência coletiva havia sido cauterizada. Gênesis 6 nos diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Não era apenas comportamento corrupto, era o próprio tecido da sociedade que havia apodrecido por dentro. E no meio desse caos todo vivia Noé. Um homem comum, não um super-herói. Não alguém com poderes especiais ou linhagem real privilegiada. Apenas um homem tentando viver com integridade num mundo que havia esquecido o que essa palavra significava. Noé tinha família, tinha responsabilidades. Acordava todos os dias e via ao seu redor a mesma decadência que todos viam. Ouvia as mesmas conversas vazias. Testemunhava a mesma banalização da crueldade. Mas algo nele era diferente. A Escritura usa uma frase intrigante para descrevê-lo. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Entre os seus contemporâneos. Isso significa que ele não vivia isolado numa montanha, meditando em cavernas. Ele estava entre as pessoas, convivia, interagia, fazia negócios, tinha vizinhos, mas escolheu não ser moldado por eles. Escolheu andar com Deus enquanto todos andavam segundo seus próprios caminhos. E essa escolha, essa simples, radical, cotidiana escolha de permanecer íntegro quando a integridade havia se tornado obsoleta, foi o que preparou seus olhos para enxergar o que estava por vir. Porque aqui está uma verdade que poucos percebem. Corrupção não acontece da noite para o dia. É um processo lento, gradual, quase imperceptível. Primeiro, você tolera pequenas concessões. Depois, normaliza comportamentos questionáveis. Em seguida, justifica o injustificável. E antes que perceba, aquilo que um dia te chocava agora te parece razoável. O mundo de Noé havia passado por esse processo durante gerações. E agora estava maduro para colapso. Mas a maioria não via. Não podia ver. Porque quando você está imerso na escuridão tempo suficiente, seus olhos se ajustam. O anormal se torna normal. O inaceitável se torna aceitável. Noé, porém, havia mantido seus olhos calibrados por uma luz diferente. Ele andava com Deus. E isso fazia toda a diferença. Porque enquanto todos mediam suas vidas pelo padrão degradado ao seu redor, Noé tinha um padrão diferente. Uma régua que não se curvava às tendências culturais.
Uma bússola que não perdia o norte mesmo quando todos os mapas ao redor apontavam direções erradas. E foi exatamente isso, essa intimidade preservada com o divino em meio ao caos humano, que o preparou para o que estava prestes a acontecer. Algo que mudaria sua vida para sempre. Algo que o separaria definitivamente de todos ao seu redor. Um chamado. E então, em meio à rotina de mais um dia naquele mundo corrompido, aconteceu. Deus falou com Noé. Mas não foi uma simples conversa. Não foi um sussurro gentil ou uma sugestão sutil. Foi uma revelação que abalou as estruturas da sua existência. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Pare e absorva o peso dessas palavras. O fim de toda a carne. Não um aviso vago. Não uma ameaça distante. Uma declaração absoluta, definitiva, inescapável. O mundo como Noé conhecia estava prestes a ser desfeito. Imagine receber essa informação. Imagine o momento em que essa verdade penetra sua consciência. Todos que você conhece, todos que você vê todos os dias, sua cidade inteira, sua civilização completa. Tudo isso acabaria. E mais, Deus revelou não apenas o que aconteceria, mas quando e como. Os detalhes eram específicos, precisos, impossíveis de ignorar. Farei vir um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Mas aqui está o paradoxo perturbador. Naquele mundo, nunca havia chovido. Pense nisso. Noé estava recebendo um aviso sobre algo que nunca havia acontecido. Água caindo do céu, em quantidade suficiente para cobrir a terra inteira. Isso não fazia o menor sentido dentro do sistema de referências que qualquer pessoa daquela época possuía. Era literalmente inacreditável. E ainda assim, Noé acreditou. Por quê? Porque ele havia encontrado graça aos olhos do Senhor. Essa frase aparentemente simples carrega um significado profundo. Graça não é apenas favor imerecido, é também uma conexão, uma sintonia, um alinhamento espiritual. Noé conhecia a voz que estava falando com ele. Não era a primeira vez que Deus falava. Aquele andar com Deus que mencionamos antes havia construído um relacionamento, uma intimidade que permitia a Noé reconhecer a autenticidade daquela revelação. Quando Deus fala com alguém que anda com ele, não é apenas informação que é transmitida, é transformação que ocorre. Hebreus 11:7 resume com perfeição o que aconteceu naquele momento. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca. Coisas que ainda não se viam. Aí está o segredo. Fé não é crer no óbvio. Fé não é concordar com o que todos já podem ver. Fé é enxergar realidades futuras com tanta clareza que você age no presente como se elas já estivessem acontecendo. E foi exatamente isso que ocorreu com Noé. Naquele momento, algo mudou dentro dele. Sua percepção se expandiu. Suas prioridades se realinharam. Seu propósito se cristalizou. O que antes era uma vida de integridade silenciosa, agora se tornaria uma missão pública, visível, impossível de esconder. Porque Deus não apenas avisou sobre o dilúvio, ele apresentou um plano. E esse plano exigiria que Noé fizesse algo absolutamente insano aos olhos de todos. Algo que testaria não apenas sua fé, mas sua sanidade, sua reputação, seus recursos e seu relacionamento com cada pessoa que ele conhecia. Deus disse: "Faze para ti uma arca." E com essas 5 palavras, a vida de Noé nunca mais seria a mesma. Mas o que exatamente Noé viu naquele momento que ninguém mais conseguia ver? Essa é a pergunta que nos leva ao coração de toda essa história. Porque a diferença entre Noé e seus contemporâneos não estava apenas no que ele ouviu, estava no que ele enxergou. Todos ao redor viam o presente. Noé viu o futuro. Todos viam apenas o que estava diante dos olhos. Noé viu camadas de realidade que os olhos físicos jamais captariam. Ele enxergou o invisível. A primeira coisa que Noé viu foi o juízo, não como conceito abstrato ou ameaça vaga, mas como certeza iminente. Ele viu que o pecado tinha consequências reais,
inevitáveis, catastróficas. Viu que Deus não era um observador passivo da maldade humana, mas um juiz ativo que interviria quando a medida da iniquidade transbordasse. Enquanto todos viviam como se não houvesse amanhã, literalmente, Noé viu que havia um amanhã, e esse amanhã traria acerto de contas. Mas ele não viu apenas destruição. E aqui está onde a visão de Noé se torna verdadeiramente profunda, verdadeiramente diferente da mera paranoia ou pessimismo. Noé viu salvação. No meio da revelação do juízo mais devastador que o mundo já experimentaria, ele viu uma porta de escape, uma arca, um refúgio, uma possibilidade de sobrevivência. Essa é a diferença entre um profeta e um catastrofista. O profeta sempre enxerga a solução junto com o problema. Sempre vê o caminho de redenção embutido na mensagem de juízo. Noé viu que Deus não estava simplesmente destruindo, estava preservando. Ele viu os animais entrando na arca, cada espécie, cada criatura, sendo guardada para um novo começo. Viu que o propósito original da criação, aquela explosão de vida e diversidade que Deus havia declarado muito boa, seria protegido, mantido, levado adiante. Viu que o dilúvio não era o fim da história, era o recomeço da história. E mais profundamente ainda, Noé enxergou o caráter de Deus. Enquanto todos ao redor haviam criado deuses à sua própria imagem, deuses egoístas, caprichosos, indiferentes, Noé viu o Deus verdadeiro. Um Deus de justiça, sim, mas temperada com misericórdia. Um Deus que não se compraz na morte do ímpio, mas deseja que todos se arrependam. Noé viu que por trás do dilúvio havia amor. Amor que não tolera o mal, porque o mal destrói aqueles que são amados. Amor que intervém mesmo quando a intervenção é dolorosa. Amor que oferece uma arca mesmo quando sabe que poucos entrarão. Essa visão era como ter olhos de raio-x espiritual. Enquanto todos olhavam para a superfície das coisas, prazeres imediatos, ganhos de curto prazo, aprovação social, Noé via através. Via as consequências, via os padrões, via a trajetória. É como se ele estivesse assistindo a um filme enquanto todos os outros viam apenas fotografias estáticas. Ele via movimento, direção, destino. E essa capacidade de enxergar não era um dom mágico caído do céu. Era fruto daquele andar com Deus que o caracterizava. Porque aqui está uma verdade poderosa. Intimidade com Deus aguça a percepção espiritual. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você enxerga o que a luz revela. Quanto mais você alinha seus pensamentos com os pensamentos divinos, mais você vê a realidade como ela realmente é, não como aparenta ser. Noé tinha desenvolvido, através de anos de comunhão, aquilo que poderíamos chamar de visão sobrenatural para realidades naturais. Ele via o mundo não apenas como era, mas como seria. Não apenas o que estava acontecendo, mas para onde estava indo. E essa visão, clara, nítida, impossível de ignorar, criou dentro dele algo que o separaria de todos ao seu redor. Criou convicção. E convicção, quando verdadeira, sempre se transforma em ação. E então Deus apresentou as especificações. E elas eram absurdas. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De 300 côvados será o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Vamos traduzir isso para termos que possamos realmente compreender. 300 côvados equivalem a aproximadamente 137 metros de comprimento. 50 côvados, cerca de 23 metros de largura. 30 côvados, aproximadamente 14 metros de altura. Noé precisava construir uma estrutura do tamanho de um navio moderno. Não, espere, não apenas do tamanho, maior que muitos navios da era moderna. Estamos falando de uma embarcação com capacidade para cerca de 450 vagões de trem, um volume de mais de 43 mil metros cúbicos, no meio do deserto, sem tecnologia naval, sem guindastes, sem serras elétricas, sem equipes de construção. Apenas Noé, seus filhos, e uma tarefa que desafiava toda a lógica humana. Pense na quantidade de madeira necessária. Centenas, talvez milhares de árvores precisariam ser cortadas.
processadas, transportadas, o betume para a impermeabilização. Onde encontrar? Como aplicar em uma superfície tão vasta? E a engenharia? A engenharia. Noé não era arquiteto naval. Ninguém era. Porque navios daquele porte simplesmente não existiam. A tecnologia necessária para garantir estabilidade, flutuabilidade, resistência estrutural a ondas gigantescas, tudo isso estava séculos, não, milênios, à frente do conhecimento disponível. E ainda havia outra camada de impossibilidade, os compartimentos internos. Deus instruiu Noé a criar divisões específicas dentro da arca, espaços para diferentes tipos de animais, áreas para armazenamento de comida, sistemas de ventilação, uma janela no topo, uma porta lateral. Cada detalhe tinha propósito, cada medida tinha razão de ser. Mas para Noé, olhando para o vazio à sua frente, aquilo devia parecer como receber as plantas para construir um arranha-céu, quando você nunca viu nada além de casas térreas. E então veio o momento da decisão. Aquele momento em que a fé encontra a realidade e você precisa escolher: voltar atrás ou seguir em frente. Noé poderia ter racionalizado: Deus, isso é impossível. Certamente você quis dizer outra coisa. Talvez uma arca menor? Talvez um refúgio nas montanhas? Talvez... Mas ele não fez isso. A Bíblia registra com simplicidade devastadora: e fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandara. Conforme tudo. Não algumas partes. Não o que parecia viável. Tudo. E aqui está algo que precisamos entender. Fé verdadeira não é apenas um sentimento caloroso no coração. Não é apenas concordar mentalmente com uma ideia. Fé é quando você pega a serra, escolhe a primeira árvore e começa a cortar. É quando você traduz convicção interna em suor externo. É quando você transforma visão espiritual em trabalho braçal. Noé começou, dia após dia, semana após semana, mês após mês, enquanto o sol nascia sobre um céu sempre azul, sem nuvens, sem chuva, sem qualquer evidência de que água pudesse cair dos céus. Noé continuava construindo. A madeira se empilhava, as paredes se erguiam, a estrutura ganhava forma, e a cada tábua pregada, a cada sessão concluída, algo se solidificava dentro dele. Não era mais apenas visão, não era mais apenas convicção. Era compromisso. Compromisso inabalável com algo que ninguém além dele conseguia enxergar. Mas esse compromisso teria um preço alto. Um preço que Noé pagaria todos os dias pelos próximos 120 anos. 120 anos. Deixe esse número afundar por um momento. 120 anos construindo algo que parecia completamente insano. Imagine acordar todos os dias por mais de um século. Sim, um século inteiro. E caminhar até aquela estrutura crescente enquanto seus vizinhos riem de você. Todos os dias. As primeiras zombarias provavelmente vieram suaves. Curiosidade misturada com confusão. Noé, o que você está fazendo? Uma arca. Uma arca? Para quê? Vai chover. Haverá um dilúvio. Silêncio. Depois, risadas nervosas. Chover? Noé, nunca choveu. Você está bem? Mas Noé continuou. E as risadas nervosas se transformaram em zombarias abertas. Lá vai o louco de novo trabalhar no seu barco do nada. Ei, Noé, viu alguma nuvem hoje? Não? Que surpresa! Deve ser bom ter tempo livre para desperdiçar em projetos insanos. Ano após ano, década após década, a credibilidade de Noé era corroída sistematicamente. Cada manhã sem chuva era mais uma evidência, aos olhos de todos, de que ele estava errado. Delirante. Perdido em sua própria fantasia. Antigos amigos se afastaram. Não podemos mais ser associados com ele, e isso está prejudicando nossa reputação. Parceiros de negócio romperam acordos. Desculpe, Noé, mas investir com alguém que... Bem, você entende. Até familiares distantes devem ter questionado. Você não pode convencê-lo a parar com isso, ele está envergonhando toda a família. E os momentos mais difíceis não eram as zombarias públicas, eram as noites silenciosas. Aquelas horas solitárias quando Noé olhava para o céu estrelado, sempre limpo, sempre sem nuvens,
E a dúvida sussurrava: e se você ouviu errado? E se interpretou mal? E se... Porque Noé era humano, completamente humano. Ele sentia o peso do olhar julgador. Sentia a dor do isolamento social. Sentia a tentação de dizer: talvez eu tenha exagerado. Talvez possa parar agora. Talvez já seja suficiente. 120 anos é tempo suficiente para duvidar 1000 vezes. Tempo suficiente para questionar sua própria sanidade. Tempo suficiente para querer desistir todos os dias. Mas aqui está o que separava Noé de todos os outros. Ele havia enxergado algo que não podia desenxergar. Havia visto uma realidade que não desaparecia só porque outros não a viam. E isso o mantinha em movimento. Não porque ele nunca duvidou, mas porque ele escolheu continuar apesar das dúvidas. Não porque era fácil, mas porque era certo. E havia algo mais sustentando Noé através daqueles 120 anos brutais de zombaria e isolamento. Ele sabia algo que ninguém mais sabia. Ele tinha visto algo que ninguém mais tinha visto. E esse algo, essa mensagem oculta que apenas ele havia decifrado, continha camadas de significado tão profundas, tão transformadoras, que mesmo 120 anos de ridicularização não conseguiriam apagá-las. Era hora de desvendar essas camadas, uma por uma. E quando você as entender, nunca mais verá essa história da mesma forma. Porque o que Noé enxergou não foi apenas um dilúvio chegando, foi algo muito, muito maior. Então vamos começar a desvendar. A primeira camada da mensagem oculta que Noé enxergou era esta: o dilúvio não era um ato de crueldade divina. Era um ato de justiça necessária. Pense em um corpo invadido por câncer. Células corrompidas se multiplicando descontroladamente, destruindo tecidos saudáveis, espalhando-se por todo o organismo. Chega um ponto em que não há mais reforma possível. Não há mais tratamento conservador que funcione. É necessária a intervenção radical. O mundo que Noé habitava havia chegado exatamente nesse ponto. A maldade não era mais um problema isolado. Era sistêmica, estrutural. A própria imaginação do coração humano, diz a Escritura, era só má continuamente. Não ocasionalmente má. Não parcialmente má. Continuamente má. Isso significa que a capacidade humana de escolher o bem havia sido comprometida na raiz. A corrupção havia se tornado auto-perpetuante, auto-reforçadora. Cada geração ensinava à próxima padrões ainda mais degenerados. Era um ciclo vicioso sem possibilidade de interrupção interna. E Noé viu isso com clareza. Ele viu que não havia reforma possível trabalhando de dentro do sistema. A estrutura toda estava comprometida. As fundações estavam rachadas. O edifício inteiro precisava ser demolido para que algo novo pudesse ser construído. O dilúvio, portanto, não era Deus desistindo da humanidade. Era Deus fazendo um reset moral. Era como formatar um disco rígido corrompido por vírus que se replicam mais rápido do que podem ser removidos. Chega um momento em que você precisa apagar tudo e reinstalar o sistema operacional. E aqui está o que a maioria das pessoas perde. Justiça, quando vem de Deus, nunca é divorciada de amor. É expressão de amor. Porque um Deus que ama verdadeiramente não pode tolerar indefinidamente aquilo que destrói os que ele ama. Não pode assistir passivamente enquanto suas criaturas mergulham cada vez mais fundo em autodestruição. Intervenção, mesmo quando dolorosa, é às vezes o maior ato de amor possível. Noé viu o dilúvio não como fim arbitrário, mas como cirurgia necessária. Mas essa era apenas a primeira camada. Havia mais. Muito mais. A segunda camada da mensagem era sobre preparação. E aqui está algo profundo. Deus poderia ter simplesmente protegido Noé de forma sobrenatural. Poderia ter criado uma bolha de proteção ao redor dele e sua família. Poderia ter suspenso as leis da física apenas para aqueles 8 indivíduos. Mas não foi isso que ele fez. Ele disse: faze para ti uma arca. Faze. Verbo de ação. Imperativo. Participação requerida. A arca representa algo revolucionário. Fé que se manifesta em preparação intencional. Noé não foi salvo porque simplesmente acreditou que o dilúvio viria. Ele foi salvo porque agiu com base nessa crença.
porque transformou convicção interna em estrutura externa. A arca era fé tornada madeira, betume e compartimentos. E veja o timing. Deus avisou 120 anos antes do dilúvio chegar. Por quê? Porque salvação não é mágica de última hora. É preparação sábia feita com antecedência. A arca precisava ser construída antes da tempestade, não durante. Isso revela algo crucial sobre como Deus opera. Ele nos dá tempo, Ele nos dá avisos, Ele nos dá instruções, mas exige nossa cooperação ativa. Deus projetou, Noé construiu. Deus providenciou o plano, Noé providenciou o trabalho. Essa parceria entre iniciativa divina e resposta humana é o padrão através de toda a Escritura. E Noé entendeu que a arca não era apenas sobre sobrevivência física. Era sobre sabedoria de antecipar, não apenas reagir. Era sobre construir refúgios antes das tempestades, não depois. Era sobre tomar decisões hoje que o protegerão amanhã. Cada tábua pregada era um ato profético. Uma declaração de que preparação é forma de adoração, de que prudência é expressão de fé. A segunda camada da mensagem oculta era clara. Deus nos salva, mas não sem nós. E havia ainda uma terceira camada esperando para ser revelada. A terceira camada nos leva ainda mais fundo. E ela tem a ver com os animais. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Conservar em vida sua espécie. Pare e pense no que isso significa. Deus não estava apenas salvando pessoas, estava preservando a criação inteira, cada espécie, cada tipo de animal, cada forma de vida que ele havia originalmente declarado boa. Noé se tornou, naquele momento, o primeiro conservacionista da história, o guardião da biodiversidade, o protetor da obra criativa divina. E isso revela algo profundo sobre o coração de Deus. Ele valoriza toda a vida. Não apenas a vida humana, mas toda a tapeçaria complexa e interconectada da criação. Os animais não tinham pecado, não tinham escolhido a corrupção, mas seriam afetados pelas consequências das escolhas humanas, a menos que fossem protegidos. E Noé viu sua responsabilidade não apenas de salvar a si mesmo, mas de cuidar daqueles que dependiam dele. Cada par de animais que entrava na arca era uma semente de futuro, uma promessa de que a criação continuaria, que haveria ainda florestas cheias de vida, céus cheios de aves, oceanos cheios de criaturas. Isso nos diz algo sobre mordomia, sobre nossa responsabilidade de proteger, não apenas consumir, de preservar, não apenas explorar, de guardar o que foi confiado a nós. Noé entendeu que salvação nunca é apenas individual, é sempre coletiva, sempre inclui outros, sempre carrega responsabilidade por aqueles que não podem se salvar sozinhos. A terceira camada da mensagem oculta era sobre mordomia sagrada, mas ainda havia uma camada final, a mais profunda de todas, e essa camada mudaria tudo. E agora chegamos ao coração pulsante de tudo, a camada mais profunda, a verdade que ilumina todas as outras, a mensagem que Noé enxergou e que ninguém mais conseguiu ver. Pronto! O dilúvio nunca foi sobre destruição, foi sobre recomeços. Deixe isso penetrar fundo. Enquanto todos viam apenas o fim chegando, o apocalipse, a aniquilação, o ponto final, Noé viu algo completamente diferente. Ele viu um novo começo sendo preparado. Viu que Deus não estava abandonando sua criação. Estava renovando-a. Não estava desistindo da humanidade. Estava dando-lhe uma segunda chance. E a prova disso veio depois que as águas baixaram. Gênesis 9 registra algo extraordinário. E Deus falou a Noé, dizendo: "O arco que tenho posto nas nuvens será por sinal da aliança entre mim e a terra." O arco-íris, aquela explosão de cores depois da tempestade, não era apenas um fenômeno óptico bonito. Era uma promessa eterna, uma aliança de que o juízo tinha limites, mas a misericórdia não tinha fim. De que Deus nunca mais destruiria a terra com águas, de que haveria sempre esperança, sempre recomeço,
sempre uma porta aberta para a redenção. Noé viu isso antes de acontecer. Ele viu que por trás do julgamento mais severo da história havia o coração mais terno do universo. Viu que Deus não se compraz na morte do ímpio, mas deseja que todos cheguem ao arrependimento. Viu que cada fim carrega dentro de si as sementes de um novo começo. E essa era a mensagem oculta que salvou tudo. Não era sobre fugir da ira, era sobre correr em direção à graça. Não era sobre escapar do julgamento, era sobre abraçar a misericórdia. O invisível que Noé enxergou não foi apenas água caindo dos céus. Foi esperança brotando das cinzas. E agora precisamos fazer uma pergunta crucial. Uma pergunta que traz toda essa história antiga para o seu presente imediato. Porque aqui está a verdade que não podemos ignorar. Você está vivendo no mundo de Noé agora mesmo. Não literalmente, é claro. Mas os padrões, os sinais, a cegueira coletiva, tudo isso está aqui, hoje, ao seu redor. E a pergunta não é se você acredita em dilúvios literais ou metafóricos. A pergunta é: o que você está enxergando que outros não veem? Vamos ser específicos. Quantos relacionamentos ao seu redor estão desmoronando porque ninguém quis construir a arca antes? Ninguém quis investir tempo, esforço, conversas difíceis antes da crise chegar. E quando a tempestade finalmente chegou, a traição, o desentendimento, o distanciamento, não havia estrutura construída. Não havia refúgio preparado. Quantas pessoas você conhece que perderam seu propósito porque viviam apenas o imediato? Nunca pararam para perguntar: para onde minha vida está indo? O que estou construindo que durará além de mim? Viviam como o mundo de Noé vivia. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Sem visão, sem preparação, sem arca. E quando as águas subiram, a crise de meia-idade, a perda repentina, o vazio existencial que nenhuma conquista externa conseguia preencher, não havia nada para sustentá-los. Quantas oportunidades de recomeço são desperdiçadas porque tememos o julgamento alheio? Se eu mudar agora, o que vão pensar? Se eu admitir que estava errado? Se eu começar algo novo aos 40, 50, 60 anos? A zombaria social paralisa tanto hoje quanto paralisou os contemporâneos de Noé. E aqui está o paralelo mais assustador. Vivemos numa época em que sinais de colapso estão por toda parte. Não estou falando de profecias apocalípticas. Estou falando de coisas concretas, mensuráveis, visíveis. Relacionamentos cada vez mais superficiais numa era de hiperconexão. Epidemias de ansiedade, depressão e vazio existencial, em meio à abundância material sem precedentes. Polarização extrema onde o diálogo morreu e restou apenas a guerra de trincheiras. Os sinais estão aí, mas quantos estão enxergando? E dos que enxergam, quantos estão agindo? Porque essa é a diferença crucial. Noé não apenas viu, ele construiu. Então me diga, qual é a arca que você precisa começar a construir hoje? Talvez seja aquele relacionamento que precisa de atenção deliberada antes que seja tarde demais. Talvez seja aquele propósito que você continua adiando porque ainda não é a hora certa. Talvez seja aquela mudança de direção que você sabe ser necessária, mas que todos ao seu redor questionarão. Talvez seja aquela preparação espiritual, emocional ou relacional que fará toda a diferença quando as tempestades inevitáveis da vida chegarem. Aqui está a verdade dura. O tempo de construir a arca é antes do dilúvio. Durante a tempestade, já é tarde demais. E o mundo vai zombar. Sempre zomba de quem prepara antes da crise, até a crise chegar. Então deixe-me trazer tudo isso junto para você. A história de Noé nos ensina 3 verdades inegociáveis. Primeira, enxergar o invisível não é sobre ter superpoderes místicos. É sobre ter atenção ao que realmente importa. É sobre calibrar seus olhos por uma luz diferente da que ilumina a multidão. É sobre intimidade com Deus que aguça sua percepção da realidade. Segunda, fé verdadeira sempre se transforma em ação concreta. Não fica apenas no reino das ideias bonitas ou sentimentos elevados. Ela pega a serra, escolhe a madeira e começa a construir. Ela traduz convicção em suor, visão em trabalho. Terceira, coragem não é ausência de dúvida. É continuar apesar dela.
É erguer mais uma tábua mesmo quando todos riem. É persistir por 120 anos mesmo quando não há evidência externa alguma de que você está certo. Noé não era perfeito. Ele duvidou. Ele sentiu o peso do isolamento. Ele teve suas noites escuras da alma. Mas ele não parou. E no final, a mensagem oculta que salvou tudo não estava escrita em códigos complexos ou revelações esotéricas. Estava na escolha simples e radical de obedecer quando todos desobedeciam, de construir quando todos destruíam, de acreditar quando todos duvidavam. Essa escolha mudou o curso da história humana. E agora é sua vez de escolher. Hoje, você está no mundo de Noé. Os sinais estão aí. A escolha está diante de você. A pergunta não é se dilúvios virão, tempestades sempre vêm. A pergunta é: você terá uma arca quando eles chegarem? Então me responda, com honestidade total, o que você está enxergando que os outros não veem? Qual arca você precisa começar a construir hoje? Não amanhã, não na semana que vem, não quando as condições forem perfeitas, mas hoje. E mais importante, você terá a coragem de começar, mesmo quando ninguém entender? Mesmo quando rirem? Mesmo quando duvidarem da sua sanidade? Porque no final das contas, a maior tragédia da história de Noé não foi o dilúvio que veio, foi todas aquelas pessoas que poderiam ter entrado na arca, que ouviram o chamado, que viram a construção acontecer durante 120 anos, mas escolheram ignorar, escolheram zombar, escolheram esperar até ser tarde demais. Não seja uma delas. Enxergue o invisível. Haja com fé. Construa sua arca. E se essa mensagem tocou algo profundo em você, compartilhe com alguém que também precisa abrir os olhos. Até nossa próxima jornada. Que você tenha coragem para ver além do óbvio.